Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos aprender um pouco do Salmo 139, versículo 1 e vamos aprender como, gente, em hebraico. Olha que maneiro! Vamos ler a Bíblia hebraica. Se você não viu ainda uma Bíblia hebraica, essa aqui é uma Bíblia hebraica, né? Essa aqui é uma Bíblia hebraica BHS, aqui como vocês estão vendo, a Bíblia hebraica. Stuttgartense é uma Bíblia que a gente usa no mestrado, no doutorado, né? Uma Bíblia científica, né, e hebraica, na qual a gente aprende a palavra de Deus, né, e é a partir dessa Bíblia que a gente faz traduções das versões que você lê a Bíblia hoje, ok? Então nós vamos aprender um salmo aqui, o versículo 1, tá? E vamos crescer na graça e no conhecimento. O Senhor vai trazer conhecimento para nós, porque nós precisamos de conhecimento de Deus principalmente, ok? Então vamos ao versículo 1 em hebraico e eu vou mesmo traduzir aqui, tá? Ó. Lanatsar, le David Mismor. O que isso quer dizer, né? Para o mestre, para Davi Mismor. Um salmo de Davi, para o mestre de música, tá? Então aqui é o cabeçalho do salmo. Se você pegar a sua Bíblia aí, você vai ver que pode estar a tradução estão nesses moldes, mas como tem várias versões, vai depender da versão que você está lendo. Então, Leminatsar quer dizer para mestre, para diretor de música. Então, você pode ver que tem várias versões da Bíblia que uma pode colocar para o mestre de música, para o diretor de música. São possíveis traduções. Le David, aqui ó, tem a preposição e o nome próprio, tá vendo? Para Davi ou de Davi, um salmo de Davi, para o mestre, né, de música, um salmo de Davi, ok? Então essa é a tradução da parte A do versículo 1. É o cabeçalho do salmo. Agora nós vamos ver a parte B do versículo 1. Pode ver que esse sinalzinho aqui é uma quebra. E aqui está a parte espiritual, a parte gostosa para a gente aprender a palavra de Deus. Estão vendo essa palavra aqui, ó, colocar o mouse em cima? Isso aqui é o nome de Deus, mas não tem vogal. Esse aqui é um nome impronunciável, tá? E quando a gente vai traduzir, a gente coloca Senhor com letra maiúscula. Você pode ver que na Bíblia você encontra a palavra Senhor com letra maiúscula. É quando a gente encontra esse tetagrama sagrado aqui. Ele é sem vogal. Por isso, o nome de Deus é muito santo. E os judeus, né, o nome de Deus é tão santo que ele não se pronuncia em vão. E por isso é um nome poderoso. O nome de Deus é um nome poderoso e deve ser santificado. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala, né? Santificado seja o teu nome. Ou parafraseando, a gente pode dizer assim, que seu nome seja santo, Senhor, que todos reconheçam que o Senhor é santo. E é muito bonita essa intimidade que Jesus tem com o Pai, né? Então, os judeus, eles têm essa reverência com o nome do Senhor. Então, é um tetagrama sagrado, esse daqui, ó. Quando você encontrar a palavra Senhor com letra maiúscula, é isso aqui que os tradutores estão se referindo, tá? Então tá, Adonai, eu vou traduzir por Adonai, tá? Não sei se você já viu versão com Adonai, mas a gente que é acadêmica, a gente prefere traduzir por Adonai, ou com o Senhor mesmo. O Senhor me sonda, tá? Vamos lá. O Senhor Hakaratani Vatedá. Então ele está dizendo assim, o Senhor me sonda Vatedá e me conhece. Esse iadar, esse aqui é o verbo iadar, só que ele está flexionado, ele está aqui com sufixo, né? Então, ele fica, né, diferente, porque ele está conjugado, ok? Está conjugado e também está com sufixo. Mas não é isso que eu quero me ater aqui com vocês. Eu quero me ater aqui à revelação da palavra de Deus. O verbo hakar é o verbo sondar. E aqui a gente percebe uma certa proximidade de Deus com Davi. Davi está relatando isso. Então, Davi relata uma proximidade de Deus com ele. Então, ele diz isso porque esse salmo pode ser uma oração. Davi ele diz,
o Senhor, Deus, ele me sonda. Aqui Davi ele diz assim: eu sou agora o objeto da pesquisa, da exploração de que Deus vai fazer. Eu sou essa pessoa. Deus ele tem interesse em me conhecer. E eu quero trazer essa revelação para você, que Deus ele tem muito interesse em ter um relacionamento contigo. Não sei se você sabe disso, mas Deus tem um grande interesse em travar um relacionamento com você. Talvez travar não seja a palavra aqui mais adequada, mas sim de ter um laço de aliança contigo. E ele fez isso e pode fazer isso através do sangue do Senhor Jesus, ok? Mas vamos nos ater aqui por enquanto. São muitos detalhes. Então, Adonai Hakaratani, esse verbo hakar, ele aqui está conjugado, mas eu vou trazer na raiz, hakar, é um verbo que ele serve para versículos na Bíblia que Deus pede que os 12 espias vão explorar a terra. Então ele pode ser colocado no contexto de explorar, ele pode estar colocado no contexto de examinar, e aqui esse verbo está no contexto de análise. E que análise? É análise de um objeto? Não, é análise do pensamento, é análise daquilo que está escondido, aquilo que está oculto, aquilo que o homem não vê. Aqui Davi está falando: o Senhor me sonda, o Senhor me examina. Em outras palavras, quer dizer, o Senhor faz uma análise da minha pessoa. Não sei você, mas agora eu estou me lembrando de uma escritura quando Deus manda Samuel ungir um rei para Israel. Samuel vai, ele fica encantado com os homens fortes que são filhos de Jessé para ser rei de Israel. E ele fica tão encantado com os homens fortes que são os irmãos, que eram os irmãos de Davi. E aí o Senhor fala com Samuel, porque Samuel, o nome de Samuel é Shemuel, aquele que ouve Deus. Então, de repente, Samuel, né? Shemu, o verbo shemu é ouvir, né? Chamar, melhor dizendo, chamar é o verbo ouvir. Shemu é o verbo que está no particípio. Shemu, particípio, é aquele que ouve Deus. O ouvinte de Deus está no particípio, né? Então, por isso que o nome de Samuel é aquele que ouve. Então, Samuel ouviu Deus falar com ele, dizendo assim: olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Então, de repente, Samuel, que ia ungir camarada errado, ele pergunta assim: tem mais alguém na tua casa? E aí Jessé falou: tem um Davi, que ele está cuidando, tá cuidando dos animais, está cuidando das ovelhas. Então, aconteceu de que Deus chamou lá Davi, que estava cuidando dos animais lá, nem foi convocado para essa reunião tão importante, porque a presença de um profeta era algo muito importante na casa de alguém. E Davi não foi convidado para estar à mesa, mas Deus chamou Davi. Você foi a pessoa que eu escolhi para ser rei de Israel. Bonito demais. Então, Hakar é o verbo sondar. Ninguém sonda como Deus, tá? Só para você ficar ligado. Você pode conhecer a sua esposa, você pode conhecer o seu filho, mas ninguém conhece tão bem o seu filho, a sua esposa, as pessoas em geral, como Deus conhece. Lá depois, quando você ler esse salmo todo, você vai entender do que eu estou falando, porque Deus, ele é próximo em todos os estágios da sua vida. Inclusive, o salmista Davi, nesse salmo, ele vai dizer assim: olha, quando eu era ainda uma substância informe no ventre de minha mãe, ou seja, nesse estágio da vida, o Senhor estava lá, me olhando e me vendo. Né? Então, o Senhor já conhece você no ventre da sua mãe. Você fala: conheço meu filho desde bebê, mas Deus conhece quando ele era um embrião, conhece quando ele estava uma substância ainda informe, conhece. E a Bíblia diz que nesse salmo aqui ainda, depois você lendo ele todo, você vai ver que você
ainda não havia nascido. Deus tinha já escrito todos os seus dias num livro. Então, Davi, ele inicia dizendo assim: o Senhor me sonda, o Senhor me analisa. Esse verbo hakar, que é o verbo sondar, como eu disse, tem um sentido de explorar. Aqui não é o sentido de explorar, né? Aqui é um sentido de análise. E também tem agora a consequência da sondagem, que isso aqui é um E, tá vendo esse vá aqui, ó? Vá te dar. Ele tem uma consequência da ação de sondagem, porque Deus é aquele que tem a ação, e Davi ele tem a experiência dessa sondagem. Davi é aquele que experiencia algo da parte de Deus. Um exame, uma análise, porque todo exame que Deus faz, ele dá o diagnóstico. Olha, o seu coração está assim. Como que você conhece o seu coração? Quando você se expõe à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai revelar exatamente como está teu coração, sabia? Às vezes você não sabe que o seu coração está incrédulo. Às vezes você não sabe que você está mentindo. Às vezes você não sabe que você está fugindo de algo. Às vezes você não sabe que está pecando contra Deus, até que você se expõe à palavra, e a palavra vai expor o seu coração. Então, a palavra de Deus, ela mostra o espírito, ela mostra o coração. E Davi, ele está falando assim: o Senhor me sonda e o Senhor me conhece. Aqui nesse versículo 2, ele fala atá. Quando ele coloca esse pronome, ele quer reafirmar: tu mesmo me conhece. Ou então, conhece meu sentar, meu habitar, quando eu paro, né, quando eu descanso, tu conheces. Então, aqui são as ações externas, mas depois ele parte das ações externas para as ações internas, que são os pensamentos. Ele começa a falar de forma de fora para dentro. As ações externas e o pensamento do coração. Ele vai, depois, quando você lê os outros versículos, você verá isso. Aqui, continuando o verbo no versículo 1, o vatedá, que é e me conhece, esse verbo yadar, que é o verbo conhecer, teologicamente ele tem um sentido muito rico, muito profundo, porque traz é um sentido de relacionar-se com Deus. Se tem uma coisa que Deus quer contigo, é um relacionamento. Deus quer um relacionamento contigo, foi para isso que Ele criou você. O que Deus quer é um relacionamento de confiança, um relacionamento de amor, onde você confia nele como um pai, como um amigo, como seu Senhor. Então, esse verbo conhecer, ele tem também um sentido de relacionamento. Então, o Senhor me sonda e a consequência disso é que Ele me conhece. Trazendo para uma questão prática, saindo um pouquinho da questão teológica e vindo para uma questão prática, esse versículo já me ajudou várias vezes, porque muitas das vezes você ou eu mesma me sentia pensando sobre o que as pessoas estavam pensando de mim em determinadas atitudes, naquilo que eu possa ter falado. São pessoas que às vezes você gosta, pessoas queridas, e às vezes você se prende por esses tipos de pensamentos. O que será que estão pensando daquilo que eu disse, daquilo que eu fiz? O salmista Davi aqui, ele diz assim: pera lá, o Senhor sonda o meu interior. Lá nos versículos que se seguem abaixo, ele vai dizer assim: antes mesmo de eu falar uma palavra, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Então, quando você confia no amor do Senhor, né, por você, e você sabe que Deus ele te conhece, a sinceridade do teu coração, e sabe que o seu motivo não foi o motivo errado, você aí começa a ser liberto, você começa a andar em liberdade. Foi para isso que Deus te chamou, para você viver em paz.
E a paz, ela começa de dentro para fora. E Deus tem paz para a sua vida. Eu quero declarar nessa noite paz para a tua vida, paz para a tua alma. É o que eu tenho para te oferecer nessa noite. É o momento que eu estou gravando, mas talvez você esteja assistindo de manhã esse vídeo. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. Eu, por enquanto, só li esse salmo aqui, o versículo 1. Mas a gente pode ler os outros também. A gente pode ir crescendo no conhecimento do Senhor. Esse salmo aqui é um salmo muito rico. Tem muitas revelações de Deus aqui pra gente. E o dever de casa para você é, sempre quando você se sentir ameaçado pelo que as pessoas estão pensando de você, talvez o seu esposo, talvez a sua esposa, talvez um filho, talvez um vizinho, talvez o seu chefe. Ore a Deus, porque Deus, ele pode revelar o seu coração e pode perdoar, lógico. Quando você confessa, a Bíblia diz, quando você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. E Deus, ele conhece a sinceridade do teu coração, né? Deus sabe o motivo das ações, sabe? Então, quando você descansa, que você não teve a intenção, né, de entristecer, de magoar, mas quando você conhece essa verdade de que Deus, ele sabe quem você é, nossa, é uma libertação muito grande. Você não fica amarrado, preso naquilo que as pessoas pensam da sua vida. Porque Deus, ele conhece exatamente o motivo do teu coração. Isso é, se você tem essa comunhão, esse relacionamento com Deus, você é uma pessoa livre, porque você tem esse conhecimento. À medida que você buscar a leitura de Deus, porque é a Bíblia que testifica de Deus. E também o Espírito Santo que habita dentro de nós, né? Testifica para nós que somos filhos de Deus. Amém? Por hoje é só isso. E se você quiser, você pode se inscrever nesse canal. Eu pretendo, esse é o meu primeiro vídeo trazendo assim uma leitura do hebraico para explicar algumas questões, mas para abençoar a nossa vida, para a gente crescer. Isso aqui, eu não vejo alimento melhor do que esse, tá? Isso aqui para mim é alimento, alimento para o espírito, porque a sua carne, o seu corpo, ele precisa de comida para ter energia, para ter força, o seu corpo, mas o seu espírito ele também precisa do alimento para ter força, e esse alimento é a palavra de Deus. Não se esqueça disso, não se esqueça disso, ok? Quando você ouve a palavra de Deus e acredita, você recebe vida, porque está escrito na Bíblia: as minhas palavras, disse Jesus, são espírito e vida. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar. Graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, aquele que está vivo, aquele que é Senhor dos vivos e dos mortos, a saber, o Senhor Jesus Cristo, aquele que reina e que reinará para sempre. Paz.